Vou tentar mostrar aqui o que nós vamos implementar no que vai ser mostrado nessa aula. Então eu estou entrando com um jogador que vocês não conhecem, ele é novo, nunca entrou no jogo, é o José da Silva. Vamos ver o que vai acontecer. Então está lá, o nosso jogador lá. E vocês reparem o seguinte, aqui do lado, na entrada aqui, né, o nosso jogador aqui, com a camisa do Corinthians aqui, e ele é iniciante. Então aqui na entrada do jogo, quando o jogador entra, vai aparecer qual é a categoria em que ele se classifica. São 3 categorias. Se é a primeira vez que ele entra no jogo, aparece aqui como iniciante. Da segunda vez ou terceira vez que ele entra, vai aparecer aqui como jogador. E depois, numa quarta vez, se ele vencer o jogo alguma vez, chegar lá na arca, vai aparecer então como vitorioso. Tá? Então está aqui ele como iniciante. E eu vou tentar entrar aqui com outro jogador. E vocês vão ver que esse outro jogador é um jogador que ele já está em outra categoria. Então aqui aparece, muda para todo mundo a categoria. Aparece sempre a categoria do outro jogador. Eu vou entrar aqui então com o DMU, que ele já entrou algumas vezes nesse jogo, e deve aparecer ali em que categoria que ele está. Não vou mostrar aqui o nosso celular, vamos acompanhar por aqui. Nós estamos aqui no computador. Ele deve aparecer ali e ali deve mudar a categoria, que é a categoria de quem entrou. Está lá então. Entrou ali o DMU e ele é jogador, quer dizer, ele nunca venceu, mas ele não é iniciante. Então, basicamente, é isso aí que a gente vai criar e vai explicar como é que a gente está criando isso nessa aula. Agora eu vou entrar com o meu usuário Américo Damasceno, que ele já jogou e já chegou na arca lá, então ele deve aparecer qual que é o status dele. Então vamos ver aí. O José da Silva, inclusive, já saiu do jogo para liberar aqui o meu computador. Né? Vamos ver aqui o que vai acontecer aqui agora. Aí, entrou o Américo Damasceno e reparem que o status dele ali é vitorioso, né? Então vocês viram aqui que o José da Silva ali era iniciante, o DMU era jogador, e aqui o nosso glorioso aqui, ele é um vitorioso. Vocês notem o seguinte, que para eu conseguir esse tipo de informação em que o determinado jogador ele tem um determinado status, ele vai sair do jogo e depois entrar no jogo, isso aí não pode ficar gravado especificamente no jogo. Isso vai ficar gravado num banco de dados, digamos assim. Só que no caso específico do Roblox, a gente tem uma coisa semelhante a um banco de dados, é claro que num nível bem mais simplificado, que se chama Data Storage. E é com Data Storage que a gente vai gravar esse tipo de informação. Nós vamos ver como. Mas é importante saber que para você conseguir trabalhar com Data Storage, esse Data Storage na realidade fica lá no Roblox, não fica na sua máquina, na máquina do usuário, você tem que ir lá em Configure Game, no site lá do Roblox, né? E você tem que ir lá no seu Place e em Basic Settings você tem que definir ali como Public e Enable Studio Access to API Service. E aí você dá um save nisso.
E é importante também que você publique pelo menos uma vez o seu place, que é o seu jogo. Então você vai poder trabalhar com Data Storage. Mas antes de falar de Data Storage, é importante a gente falar de uma coisa que a gente até agora não tinha falado, que é a GUI, GUI é GUI, que é o Graphical User Interface. Você vê que essa informação foi colocada ali num quadradinho, né? Esse quadradinho é o interface. A interface, no caso do Roblox, pode ser de dois tipos. Ou ela é colocada na tela, ou ela é colocada num determinado objeto, numa determinada parte. No nosso caso aqui, você vê que nós colocamos a nossa interface numa parte, que é aquele cuboide vermelho. Mas a interface é esse branco aí. Vamos falar da interface mais simples, que é a interface que fica na tela. Para criar uma interface na tela, você vai ali no Explorer, vai em Starter GUI, em Screen GUI, e ali em Screen GUI, você clicando, você vê que lá em cima você tem vários tipos de controls, né, como a gente chama. Você tem um text label, em que você coloca uma determinada informação. O text button é um botão que você pode acionar e também tem um texto. Você tem um text box, que permite que você entre com um determinado dado. E você tem aqui um label com imagem, que aparece só a imagem, e a imagem que também é no botão, que é a imagem button. Fora isso, a gente tem uns controls que são super controls, digamos assim, que é o frame, que é uma janelinha, e a scrolling frame, que é uma janela em que você pode fazer com que suba ou desçam determinadas informações. Por exemplo, você tem um texto muito grande, você tem uma janela pequena, mas você pode fazer com que esse texto suba ou desça. Basicamente, esses então são os controls que a gente tem na tela. Agora, a gente não usou, nesse nosso caso aqui, a gente não usou esse tipo de control. A gente usou o control que foi colocado numa parte. Então, é uma coisa um pouco diferente. Eu vou mostrar aqui, no nosso caso aqui, ó. Eu tenho aqui a parte que eu chamei de aviso entrada, que é esse cuboide vermelho. E eu ali, ó, eu posso acrescentar uma surface GUI, né, que foi o que eu acrescentei aqui. Nessa surface GUI aqui, então eu posso acrescentar a mesma coisa, um text label, um text box, um frame, etc, etc. No caso aqui, eu usei um text button, poderia ser não precisava ser um botão, mas é que o label estava com alguns errinhos, então eu preferi usar o botão. Mas basicamente isso aqui não vai ser clicado, ele vai ter meramente ali a inscrição. E qualquer interface desse, você vê aqui do lado direito, nas propriedades, né, no nosso caso aqui, por exemplo, vamos ver a do text button, que você tem aqui as várias propriedades, por exemplo, a cor do background, né, a cor da borda, você pode ter um nome aqui, você pode ter a posição, enfim, você tem uma série de propriedades, pode ser visível ou não visível, e no caso específico aqui, a gente tem no nosso botão, a gente tem um text aqui, que a gente vai alterar por programa, mas ele inicialmente ele vem escrito vazio, que é que vocês estão vendo ali, e depois eu coloco por programa, coloco as várias classificações dos jogadores. Então isso aqui basicamente são as nossas GUI, e eu vou inclusive mostrar aqui, ó, que lá no finalzinho
onde tem a arca, eu coloquei aqui também, ó. Eu coloquei aqui, eu coloquei um cuboide aqui e coloquei também um Surface Key aqui, com Text Button, tá? A mesma coisa. Agora, não aparece o cuboide aqui porque eu posso colocar esse cuboide aqui como invisível. Então, eu coloquei só um texto ali e quando o sujeito chega na vitória aqui, ele tem que clicar na arca para mudar o registro dele. Eu tentei fazer essa gravação do registro no mesmo programa que toca a música, mas não funcionou. Então eu parti para essa opção de que se clica na arca. E é claro, para eu poder fazer esse clique na arca, eu tive que colocar um click detector na arca aqui, né? A gente vai ver depois o programa desse negócio. Mas vamos agora então falar da parte da programação do Data Storage. O termo correto é Data Store. Data Store é um serviço do Roblox. Ele presta isso gratuitamente. Agora, a gente falou que um Data Store pode ser qualquer coisa parecida com um banco de dados, mas está muito longe de ser um banco de dados feito aqueles que a gente conhece. Na realidade, é uma tabela e gravada, né? Essa tabela tem dois campos, um campo que pode ser a chave e um outro campo. No nosso caso específico, eu gravei como chave um string e na outra parte eu queria gravar como string, mas não consegui. Aí eu coloquei como numérico, como vocês vão ver. E eu fiz quatro scripts, nós vamos ver cada um deles, mas o que eu chamei de data S1 e o que eu chamei de data S0 poderiam ser reunidos num só. Mas vamos começar sem pensar ainda nas interfaces gráficas e vamos ver aqui como é que a gente grava um determinado status do jogador. Basicamente, o Data Store ele tem dois comandos, é o setAsync, em que eu gravo alguma coisa, e o getAsync, que eu leio. Mas vamos ver aqui, então, o nosso primeiro script, que é o Data S1 aqui, que eu coloco normalmente na Workspace. Vamos ver aqui. A primeira linha aqui, eu tenho que definir esse serviço com determinado nome, então coloquei aqui Data Store Service, podia ser outro nome, Get Service e o Data Store Service. Isso aqui tem que ser isso aqui, né? Tá? Ele pega esse serviço aqui, eu dei esse nome. E depois aqui nessa segunda linha, é como se eu desse um nome para a minha tabela, para o meu arquivo. Então, eu uso aqui já esse Data Store Service aqui, né? Como uma chave aqui, né? Um prefixo para chamar Get Data Store, dou um determinado nome aqui, e um outro nome que é o mais importante, é aqui o nome da minha tabela. Tá? No caso específico aqui, como eu vou usar dados do player, eu tenho que pegar esse serviço aqui que chama Players chama esse negócio de Player Service. E aqui a gente entra na função entrou. Mas como é que é chamada essa função entrou? É através justamente de um método daquele Player Service, que é o Player Added. Quer dizer, quando um jogador entra, ele dispara esse evento aqui, que é o Player Added, jogador adicionado. E quando existe esse evento, então eu chamo a função entrou. Essa é a maneira como eu trabalho com funções na linguagem Lua. E aqui eu tenho, então, essa função entrou, que tem aqui o player aqui,
E eu faço o seguinte, eu tenho que verificar quando eu leio ou gravo nesse Data Store, eu tenho que fazer um teste para ver se gravou ou se deu erro. É muito comum, às vezes, dar erro. A qualidade desse serviço não é lá essas coisas, né? Então, isso aqui é semelhante quando vocês usam o C++ ou C#, o try call. Aqui, no caso, é o pcall. Então, eu tenho que colocar assim, eu defini aqui uma propriedade chamada data, eu tenho que criar uma função pcall aqui, que eu defino como local success e erro aqui, pcall function. E aqui então equivale o negócio. Eu dou uma lida, nessa tabela Experience Store para ver se ela tem um registro com player name. A chave aqui desse meu Data Store aqui, que eu chamo de Experience Store, é o player name. Eu vejo aqui se tem. Esse player name é o nome do jogador que entrou, né? Eu peguei usando aqui a chave player aqui, né? O prefixo player. Se existe, então eu não preciso fazer nada aqui especificamente, né? Agora, se não existe, eu então tenho que gravar na minha tabela aquele jogador, o nome daquele jogador, e eu uso aqui, no segundo campo, eu uso o número 9999, que significa que o cara é iniciante. Tá? Então aqui eu gravei esse negócio, e eu posso fazer um teste aqui, isso aqui é mais quando eu estou programando, isso nem vai aparecer na tela. Eu dou um print aqui, né? Dou um print lendo o que eu acabei de gravar, né? E eu, inclusive, dou um print aqui que ele está jogando. Esse jogando aqui, na realidade, depois eu troquei para iniciante, né? Mas ficou jogando aqui, porque isso aqui é uma coisa interna. E eu tenho aqui, aproveitem para vocês verem aqui, que se por acaso ele não é iniciante, já aparece aqui, se ele tem aqui o código 0, né? Ele aparece como já jogou. Isso aqui depois eu mudei para jogador. E se for o código 1111, é vitória aqui ou vitorioso. Enfim, basicamente o que esse negócio faz aqui, fora essa parte aqui que é uma parte mais de teste, ele verifica se tem o jogador já gravado. Se não tem o jogador, ele grava o nome do jogador, que vai ser a chave do arquivo, e grava o código 99999, que é o status de iniciante. Essa parte aqui de baixo é um complemento ali do call, né? Do pcall, que vai dizer se gravou mesmo, vai aparecer success aqui, isso aqui só na parte de teste, ou se não gravou, aparece não gravou. Então, basicamente, esse aqui é o primeiro script. Vamos ver então agora o segundo script aqui, que eu chamo de data S2. E quando é que ele é disparado? Ele é disparado aqui, ó. Quando eu tenho o evento player removing, quer dizer, o jogador ele entrou, ele jogou, mas não chegou ao sucesso lá, né? E ele resolveu sair. E o player removing é justamente um evento que ocorre quando o jogador sai. Então, quando o jogador sai, sem ser vitorioso, ele executa aqui essa função aqui de cima. No meu script eu tenho que começar com aquelas definições do service aqui, é a mesma do outro script, e eu tenho aqui a função saiu, tá? Que tem o parâmetro player também. Eu tenho aqui um pcall também, que é aquele negócio de verificar o erro, mas o mais importante é isso aqui. Eu vou ler o registro aqui, se o registro usando o nome do jogador como chave.
Aqui, certamente, se ele está saindo, é porque ele já existe. Então, por isso é que eu aqui no else, que o else é se não existe o jogador, eu coloquei um print aqui, que é um aviso interno. Não faz sentido, porque ele não ter, ele pode ser vitorioso. Então, se ele for vitorioso, ele tem o código 1111, que a gente vai ver que é colocado quando o cara ganha, porque quando o cara entra, ele é 999. Se o cara chegou na arca, ele passa para 111. Se ele entrou e não é vitorioso, o código dele, que vai ser de jogador, é o 0000, que é justamente o que eu faço aqui. Eu testo se existe esse registro e o código não é 111, então é porque é 999. Mas aqui, como ele está saindo, eu tenho que gravar o código 000, que é o código de jogador. Basicamente, o que essa função faz aqui, esse script faz é isso. Eu faço aqui aquele testezinho interno aqui, eu leio de novo para ver se gravou mesmo. E se for igual a 00, eu coloco aqui o já jogou, que na realidade depois eu passei esse negócio aqui para ser jogador. E aqui no finzinho eu faço o teste do PCOL. Então basicamente esse aqui é o segundo script. Nosso terceiro script, ele tem uma característica diferente. Esses dois estavam no workspace. Esse aqui, ele está na realidade ali na arca. Então eu tenho que ir ali na arca, colocar na arca um click detector, e aí então dentro da arca eu coloco esse script que eu chamei de data S3. É o que a gente pode ver aqui. Ele começa semelhantemente, e aqui no caso, como é que é disparada essa função? Essa função é disparada pelo evento aqui, mouse click, né? Uma clicada ali na arca. Inclusive, eu coloquei aquela GUI mostrando que a pessoa tem que clicar na arca. Como eu falei, não deu para usar o untouched, né? Mas basicamente o que faz aqui? Quando eu clico ali na arca, ele dispara a função que é semelhante. Essas coisas são semelhantes. Eu dou um wait aqui, que é sempre bom colocar um wait aqui para dar um tempo para gravar esse negócio. Eu uso aquele success ali, o pcall, né? E aqui eu dou um get async aqui com o código com o nome do player, né? como chave. E se ele não existe, isso aqui não faz nem sentido, é claro, porque ele já entrou, né? Então ele existe. E ele existindo, o que eu tenho que fazer? Se ele clicou na arca, é porque ele chegou ali na arca, eu tenho que mudar o código de status ali para 1111. E é o que eu faço aqui com set async. Basicamente, esse programinha é isso aí, é muito simples, né? Eu aqui embaixo eu coloquei um teste feito nos outros aqui, eu li o que foi gravado, e se for eu coloquei vitória, que depois eu passei isso para vitorioso, e aqui no finzinho eu coloquei a parte final do PCOL. Então esse aqui é o terceiro script. E o último script eu coloquei ali naquele text button, como eu falei, eu coloquei uma surface GUI aqui nesse cuboide, é um text button, e aqui eu coloquei aqui o nosso script aqui, que basicamente vai escrever lá naquele text, né, button, vai colocar a classificação do nosso jogador. Então o início aqui do script é a mesma coisa, e aqui eu coloco aqui uma propriedade chamada mensagem, que é o parent do script, que é justamente o text button. Essa função aqui ela é disparada com player added, por isso é que eu comentei que eu podia juntar esse script aqui com aquele primeiro script, né? Basicamente é mais ou menos a mesma coisa. E eu disparo aqui, entrou,
E o que acontece aqui na entrou, ele verifica se existe, né? E aí se não existe, o que ele faz? Ele joga aqui na mensagem, que é o text button ali, ele coloca como iniciante. Mas ele não grava, porque o grava está naquele outro script. Por isso, se eu juntasse os dois, aqui no caso eu meramente gravava o nosso player name aqui, gravava com o código 999. Aqui eu não gravei, eu meramente joguei a mensagem aqui. Tá? E aqui eu coloco as outras possibilidades aqui. Se quando eu ler o código for 999, né, eu coloco ali no texto, na mensagem, eu coloco iniciante. Se for 000, eu coloco o jogador no texto. Se for 111, eu coloco aqui o vitorioso, como a gente viu na nossa demonstração. Então esse aqui é o último script. Eu tenho aqui o final aqui do pcall, mas é uma coisa muito simples. Então, basicamente, aqui eu termino essa aula em que eu mostrei por alto o uso de interface gráfica e o Data Store aqui, que não é um recurso muito poderoso, mas pode ser muito usado. É preciso lembrar aqui que o Data Store é muito usado quando o pessoal coloca o número de pontos que o jogador recebeu e coloca isso naquela informação que fica do lado direito da tela em cima, em que aparece o nome de todos os jogadores. Mas isso não dá para fazer se eu estou trabalhando com celular, porque no celular não aparece aquele tipo de coisa. Então o uso mais comum do Data Store, no caso do celular, fica meio prejudicado. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula e fiquem com a gente.